Boa noite, todo mundo. Que bom, né, estarmos aqui todos reunidos nesse momento de isolamento e a gente ter essa oportunidade de estarmos todos aqui reunidos, convivendo um pouquinho, trocando essa energia positiva e fazendo algumas reflexões, né, em torno da mensagem de Jesus e em torno da mensagem da doutrina espírita, que é o nosso alicerce, o nosso modelo, né, a nossa diretriz. Para as nossas reflexões, vamos ler do livro Alma e Coração, de psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Como perdoar? Na maioria dos casos, o impositivo do perdão surge entre nós e os companheiros de nossa intimidade quando o suco adocicado da confiança nos azeda no coração. Isso acontece porque, geralmente, as mágoas profundas as mágoas mais profundas repontam entre os espíritos vinculados uns aos outros na esteira da convivência. Quando nossas relações adoecem no intercâmbio com determinados amigos que, segundo nossa opinião pessoal, se transfiguram em nossos opositores, perguntemo-nos com sinceridade: como perdoar, se perdoar não se resume à questão de lábios, e sim a problema que afeta os mais íntimos mecanismos do sentimento? Feito isso, demo-nos pressa em reconhecer que as criaturas em desacerto pertencem a Deus e não a nós, que também temos erros a corrigir e reajustes em andamento, que não é justo retê-las em nossos pontos de vista, quando estão, qual nos acontece, sobre os desígnios da divina sabedoria, que mais convém a cada um nas trilhas do burilamento e do progresso. Em seguida, recordemos as bênçãos de que semelhantes criaturas nos terão enriquecido no passado e conservemo-las em nosso culto de gratidão, conforme a vida nos preceitua. Lembremos-nos também de que Deus já lhes terá concedido novas oportunidades de ação e elevação em outros setores de serviço e que será desarrazoado de nossa parte manter processos de queixa contra elas no tribunal da vida, quando o próprio Deus não lhes sonega amor e confiança. Quando te entregares realmente a Deus entregando os teus adversários como autênticos irmãos teus, tão necessitados do amparo divino quanto nós mesmos, penetrarás a verdadeira significação das palavras de Cristo. Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, reconciliando-te com a vida e com a tua própria alma. Então saberás oscular de novo a face de quem te ofendeu, e quem te ofendeu encontrará Deus contigo e te dirá com a mais pura alegria no coração: bendito sejas. Então, diante dessas palavras, né, tão profundas de reflexão, sugeridas por Emmanuel, nós vamos iniciar, como toda atividade, né, da nossa casa, nós começamos e terminamos com uma prece, elevando os nossos pensamentos ao alto. E neste momento vamos começar a nossa oração para iniciar as nossas reflexões e ouvir as palavras que André vai nos trazer. Então, vamos nos colocar em situação, em condição de prece, elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, buscando essa conexão mais profunda dentro do nosso peito, no nosso chakra cardíaco, buscando nos conectar com Jesus pelo nosso coração.
pelo nosso sentimento, pela vontade que temos de nos transformar e contribuir para a transformação do mundo ao nosso redor. E motivado, Senhor, por esses pensamentos e essa vontade sincera de buscar transformar o nosso comportamento, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos em relação a nós mesmos, em relação aos nossos irmãos, que caminham juntos conosco e compartilhamos das atribulações, das adversidades, dos conflitos. Diante desses desafios, Senhor, que a vida nos propõe e que sabemos ser tão necessários para a nossa caminhada, para a nossa elevação, rogamos o teu amparo na noite de hoje, que as luzes do alto, as inspirações dos espíritos bons e da tua mensagem possa nos conduzir num caminho para que consigamos, dentro do nosso íntimo, as transformações, a quietude, a paz íntima que tanto buscamos e necessitamos para essa caminhada firme. Certo, Senhor, que tu estás conosco hoje e sempre. Desde já agradecemos a oportunidade de estarmos aqui juntos. Assim seja. Então, nossa, quanta gente! Sejam muito bem-vindos todos. E aí vamos iniciar, né, passando a palavra para André nesse momento, que a espiritualidade possa fazer uso das suas palavras e que nós possamos estar abertos para absorver todos os ensinamentos que ele vai nos trazer, as reflexões, e utilizar isso da melhor forma para vivermos numa paz, buscarmos essa paz, essa serenidade, essa harmonia conosco mesmo e com as pessoas ao nosso redor nas nossas relações. Então, é com você, André. Muito obrigada por estar com a gente aqui. Estamos ouvindo bem. Muito bem. Gente, então é com imensa alegria que a gente está aqui novamente, né, nessa reunião, com pessoas tão queridas, que temos nos habituado a nos reunir, nos ver de vez em quando, matar a saudade, e assim também diminuirmos a sensação de distanciamento que essa pandemia da Covid-19 tem imposto a todos nós, né? Então é uma alegria imensa a gente estar aqui para conversarmos, e ainda mais acerca da doutrina espírita, essa doutrina consoladora que nos traz tanto alento, que nos dá direção, que nos conforta, que nos dá esperança, para que a gente possa caminhar, apesar das tribulações, das dificuldades, com mais coragem, né, e com mais força nos nossos corações. Então, mais uma vez, sejamos todos muito bem-vindos. É uma alegria imensa a gente estar aqui em mais essa noite. O tema que nós vamos conversar, então, é sobre o perdão. E a gente colocou lá assim: se você quer ter paz, então perdoa. E a gente vai ver que o processo de conquistar a paz necessariamente passa pelo perdão. E a gente vai conseguir entender, espero que ao final dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo, a gente consiga ter mais dilatado o entendimento acerca dessa palavrinha aí de 6 letras, tão importante, mas também tão difícil para nós, né? E a gente começa dizendo que, conforme a postura que a gente tem, conforme a forma como a gente vive a vida, como a gente encara os desafios, os problemas, a gente vai viver um paraíso ou vamos viver um verdadeiro inferno. E um exemplo é a lenda chinesa que eu gosto de contar de vez em quando. Talvez alguns de vocês já me ouviram falar sobre ela. Narra essa lenda que uma certa garotinha chinesa, né, uma moça, né, obviamente, ela se casou e foi morar com seu marido e com sua sogra. Ela se chamava Lili. E Lili passou a conviver com a sogra cotidianamente. O problema é que a sogra e Lili eram pessoas muito diferentes. Então elas pensavam diferentes, elas tinham questões diferentes. E segundo a tradição chinesa,
a nora precisa respeitar e cumprir, digamos assim, com as ordens que a sogra lhe der. Então, naquela circunstância onde ela tinha ido morar com a sogra, além das dificuldades que ela enfrentava de relacionamento, que a entristeciam profundamente, ela ainda se via na obrigação de obedecer, de ter mais do que o respeito com aquela sogra. E aquilo foi crescendo dentro dela. Passaram-se os dias, passaram-se as semanas, vieram os meses, e ela estava naquela sinuca de bico, aquela situação onde ela não via um termo para o seu sofrimento. E aí ela se lembrou que o pai dela tinha um amigo que entendia de ervas, de medicamentos, mas também de venenos. E ela foi lá numa esperança de, quem sabe, ele lhe trazer alguma coisa que pudesse ajudar a ela recuperar a sua felicidade. Já que ela tinha se casado, tinha uma relação boa com o marido, mas a sogra estava dificultando as coisas para ela. E assim ela foi procurar, né, o seu Juan. O Juan, aquele senhor mais idoso, né, mais maduro, ouviu as queixas que ele lhe trazia, falando das dificuldades de relacionamento que ela estava tendo, enfrentando, e o quanto isso estava tornando a sua vida um verdadeiro inferno. E pediu ajuda. Né? O senhor Juan, entendendo mais ou menos o que a Lili queria, falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar aqui essas ervas que você vai, dia sim, 2 não, colocar na comida da sua sogra. E, vagarosamente, a sua sogra vai perder a vitalidade e ela vai acabar falecendo diante desse veneno que você vai colocar para ela. Mas você tem que seguir rigorosamente aquilo que eu te falar, para que você também não levante suspeitas acerca desse problema, que é um problema grave. Você concorda comigo? Não, senhor Juan, eu vou cumprir tudinho que você me disser. E assim, ele diz para ela, então você vai colocar um pouquinho dessa erva na comida dela, sem que ela perceba, obviamente, a cada 2 dias. Mas para que você não levante suspeitas, é necessário que você mude a sua postura na sua relação com a sua sogra. Se você continuar tratando a sua sogra mal, brigando com ela, e ela vier a falecer de repente, você certamente vai ser a principal suspeita. Então é preciso que você transforme essa relação. Passe a encará-la como sua mãe. Passe a tratá-la, mesmo que isso traga muito esforço para você, seja muito sofrido, mas trate-a com carinho, trate-a com amor. Mude a sua postura, mesmo que ela continue sendo essa jararaca que você diz para nós. E assim Lili foi toda confiante e feliz, sabendo que nesse caminho teria que passar por essa dificuldade. Mas o que seria essa dificuldade diante das possibilidades que se descortinavam para ela? Ela viver feliz, sozinha com seu marido? Era o paraíso. E assim ela fez. Todos os dias, ela passou a tratar a sua sogra de uma maneira muito diversa. Tratou-a com carinho, com zelo, respeitava, não respondia. Mesmo que muitas vezes ela se sentisse agredida, ela tomou a postura que o seu Juan havia lhe dito. E dias sim, 2 não, ela ia lá e colocava um pouquinho da erva que o seu Juan tinha lhe dado na comida da sogra. E os dias foram passando. E a relação entre a sogra e Lili começou a se transformar também. À medida que Lili ia tomando uma postura de mais amorosidade, de mais temperança, de mais afetividade, mesmo que no primeiro momento isso fosse forçado, a sogra também passou a mudar o seu comportamento. E passadas algumas semanas, a relação entre sogra e nora era completamente diferente. E Lili começou a perceber que dentro do seu coração surgia algo novo, verdadeiro. Sim, começava a surgir um sentimento de afeto, de ternura, de carinho por aquela mulher que no início da sua vida conjugal lhe trazia tantos transtornos. E aquilo foi crescendo e Lili começou a ficar extremamente preocupada. Ela já havia parado de dar a erva, colocar a erva na comida com medo, porque ela já não queria mais, já não desejava mais que a sogra falecesse. E ela foi então correndo um dia que pôde conversar com o seu Juan novamente. E disse para ela, ó, seu Juan, eu sei de tudo que eu te disse, mas eu estou aqui extremamente arrependida, porque o senhor pode até não acreditar, mas a minha relação com a minha sogra hoje é completamente diferente. Nós temos uma relação de amorosidade. Eu sinto que ela gosta de mim e ela sente que eu também gosto dela.
porque é verdadeiro o sentimento que existe em nossos corações. Mas agora eu já dei um tanto do veneno para ela, já está quase no finalzinho. Eu queria pedir para o senhor que o senhor arrumasse um antídoto, tivesse uma maneira, que eu não quero que minha sogra morra. O seu Juan, sorrindo, disse: minha filha, eu nunca te dei veneno. Aquelas ervas eram produtos de chás, no máximo vitaminas, que poderiam deixar a sua sogra mais forte, mais vitalizada, mas eu não ia te oferecer essa possibilidade de matá-la. E assim Lili, toda feliz e com o coração aliviado, voltou para a sua vida e percebeu que era possível viver a sua vida com felicidade, com a sua sogra e com o seu marido. Isso nos mostra com clareza que a postura que temos diante das circunstâncias, a postura que temos diante das situações, pode torná-las mais fáceis ou mais difíceis. E eu posso falar disso com tranquilidade, já que no meu dia a dia, diante das atribulações, das dificuldades, dos problemas que enfrento, nem sempre eu também consigo encará-las com a serenidade necessária. E assim, vamos reforçando que estamos aqui trocando ideias, conversando, mas não posso falar disso, como de nada, com a autoridade de quem já conquistou. Mas falo aqui como um verdadeiro aprendiz, como todos nós, que estamos na busca de implementar em nossas vidas as transformações necessárias. Bom, e por que falar de perdão, falar de mudança de postura é tão difícil para nós? Por que a gente imagina a dificuldade de perdoar? Quando falamos de uma agressão que alguém nos faz, aquilo que tenha nos magoado verdadeiramente, profundamente, deixado marcas, por que é tão difícil a gente mudar a postura mental e verdadeiramente perdoarmos? O que entrava a nossa atitude rumo à decisão de perdoar? A gente pode elencar várias questões, né? Uma delas é a nossa experiência humana. Desde que saímos dos reinos inferiores da criação, saímos aí dos primatas e adentramos o reino nominal como seres humanos, o princípio inteligente já evoluindo e passando a adentrar esse novo reino, não mais o reino animal, mas o reino hominal, nossas experiências ainda são muito instintivas, já que no caminhar evolutivo, para que cheguemos à condição de espíritos puros, que é o destino de todos nós, nós tivemos muito mais experiências relacionadas ao egocentrismo, ao instinto, à defesa, de maneira que a gente está acostumado ao olho por olho, dente por dente. É da nossa natureza essa proposta de nos defendermos, de olharmos só para nós, de olharmos só para os nossos. Então, o egoísmo é uma questão muito intrínseca ainda em nossas vidas, em nossos espíritos, já que viemos de inúmeras experiências, já como seres humanos, onde isso foi a tônica da maioria das vezes das nossas existências. E se eu penso só em mim, se eu só me vejo, se o importante sou eu não consigo enxergar o outro e não consigo entender por que eu preciso perdoar aquele que me ofende. Se ele me ofende, o que eu quero é poder persegui-lo, é me vingar. Essa é a conduta da maioria de nós, que está dentro do nosso psiquismo e que precisamos, com o esforço da vontade, trabalhar para mudar. Mas esse é um dos grandes problemas. Outro problema é o outro grande defeito, como nos dizem os espíritos, em O Livro dos Espíritos, que é irmão gêmeo, é o pai e a mãe, são os pais de todos os defeitos. Já falamos do egoísmo, e o outro é o orgulho. Orgulho e egoísmo, as verdadeiras chagas da humanidade. Nos dizem os espíritos que se a gente quiser resolver o problema da humanidade, resolver os nossos problemas de verdade, solucionar as dificuldades que a humanidade passa, precisamos atacar o mal pela raiz. E se olharmos na raiz de todos os males, qualquer dificuldade, todos os problemas, nós vamos encontrar neles egoísmo e orgulho como alicerces. Então, o orgulho é um outro problema, porque o orgulho nos faz sentir superiores, faz com que nós percebamos ou sintamos que nós somos melhores. E quando alguém nos agride, o nosso orgulho diz: não, você é superior. Você não deve ofertar
esse perdão. E se fomos nós os agressores, muitas vezes a vergonha, o orgulho de não nos permite que a gente dê o passo para que a gente possa transformar a situação. Então, como a maioria das dificuldades, dos problemas, não perdoar, guardar mágoa, ressentimentos dentro do coração, tem como base esses dois principais defeitos. Outras coisas estão envolvidas nesse processo. A busca incessante das conquistas da matéria, essa verdadeira religião do ter, em detrimento da importância do ser, também nos faz direcionar as nossas forças para as conquistas materiais. E tantas vezes vamos deixando de lado as conquistas imperecíveis. E vemos aí que essa pandemia que vivemos hoje, da Covid-19, ela vem nos trazer também essa ideia de que é preciso a gente voltar para que estejamos uns com os outros. O que temos já faz menos diferença. O importante é o que somos. Então, esse processo de nos desconectarmos dessa religião das conquistas da matéria como um único e principal objetivo da vida, também nos impede de darmos atenção e valor para as conquistas do espírito. E o perdão é um dos principais deles. Então a gente não tem como dar atenção para isso, porque não se pode servir a dois senhores. Se nós estamos servindo a Mamon, tudo que tem relação com a parte espiritual acaba ficando em segundo plano. Outra coisa importante é que também frutos desse orgulho, desse egoísmo, a mágoa e o ressentimento que nós deixamos brotar dentro dos nossos corações. Nós nos sentimos magoados com o outro, porque o outro nos fere. O outro vai de encontro às nossas vontades, aos nossos desejos, à nossa forma de viver, e a gente vai se sentindo ferido e vamos alimentando a mágoa, esse ressentimento, que nós vamos deixando surgir, brotar e vamos alimentando. Essa mágoa e esse ressentimento, geralmente frutos então do orgulho e do egoísmo, crescendo em nossos corações, dificultam enormemente a prática do perdão de nossa parte. Outras coisas importantes dizem respeito à nossa visão do outro, à nossa visão do que é perdoar. Muitas vezes nós dizemos assim: eu não vou perdoar porque o outro nem se arrependeu. Ele não se arrependeu do que fez, eu vou perdoar que ele se arrependa primeiro. Então esse já é um problema, que perdoar não necessita que o outro solicite. Não necessita que o outro se arrependa, como a gente vai ver. Quando nós agredimos o outro, na verdade nós nos agredimos primeiro. Quando nós afetamos a susceptibilidade de alguém, nós estamos agredindo a nós mesmos, as nossas consciências e as leis divinas que estão inscritas nessa nossa consciência. Então, se o outro não nos fez mal e não se arrependeu, não é um problema dele conosco, é um problema dele com a consciência dele, é um problema dele com as leis divinas. Quando nós não perdoamos, aí passamos nós a estarmos com um problema na mão. Porque quando temos a possibilidade de ofertar o perdão verdadeiro, sincero, e não o fazemos, nós vamos passar a ser comprometidos de nossa parte com as nossas consciências e com as leis divinas. Então, nós nos escondemos atrás dessa desculpa, dizendo que não perdoamos porque o outro, ele não se arrependeu. Mas, na verdade, o problema do perdão não diz respeito ao outro. E também na análise do outro, a gente diz muito frequentemente: eu perdoar fulano, ele não merece o meu perdão. Essa é a frase das mais terríveis. Porque a gente sempre direciona para o outro, como se o perdão fosse uma dádiva, fosse uma carta de absolvição que nós damos para o outro. Exatamente para aquele outro que nos fez mal. Exatamente para aquele outro que nos feriu, que nos magoou, que nos fez sofrer.
Ele não merece. E aí a gente se esconde atrás de uma circunstância que nos faz sofrer mais ainda, porque é exatamente o contrário. Quem merece somos nós. Quando nós não perdoamos, existem consequências. Consequências que nos fazem sofrer mais. Consequências que tornam a nossa vida um inferno. Enquanto poderíamos perfeitamente viver um momento melhor. Não vou dizer um paraíso, mas em contrapartida ao inferno astral que vivemos, quando alimentamos a mágoa, quando alimentamos o ressentimento, certamente perdoar vai significar viver um verdadeiro paraíso. E o outro é o outro. O merecimento dele ou não é na relação contigo, conosco, é na relação dele com Deus. Assim como o nosso merecimento está na relação nossa com as leis divinas, está na nossa relação com a nossa espiritualidade, está na nossa relação com Deus, nunca em relação com o outro. Então isso é uma coisa importante, mas que são questões fundamentais que, numa grande parcela das vezes, até mesmo sem verbalizarmos, sem nos determos na análise mais pormenorizada dessa questão, isso está dentro dos nossos corações. E é preciso que a gente se desvincule disso, que exercite a vontade para que a gente possa se libertar dessas características, dessas ideias que nos arrastam para baixo e nos fazem assim verdadeiramente sofrermos. E a gente sempre se lembra daquela frase que Joana de Ângeles nos fala, de que o mal que me faz mal não é o mal que me fazem. O mal que me faz mal é o mal que eu faço. Porque o mal que eu faço me torna uma pessoa má. O mal que eu faço me torna uma pessoa comprometida com a lei divina. O mal que eu faço me faz comprometido com a minha consciência. E eu vou ter que passar por uma série de procedimentos, de processos, para que eu possa me libertar dessa decisão de ter feito mal não perdoando. Porque quando a gente não perdoa, a gente faz um mal para o outro, mas fazemos essencialmente o mal para nós mesmos. Então, a gente precisa lembrar disso. E no fundo, por que a gente não perdoa? Qual é o verdadeiro motivo? A nossa imaturidade espiritual. À medida que vamos avançando nas conquistas das qualidades espirituais, nós vamos nos tornando mais maduros e percebendo que há questões que não valem a pena, há questões que não nos engrandecem, há questões que nos afastam da felicidade. E assim, de uma maneira natural, à medida que vamos crescendo espiritualmente, vamos dando valor àquilo que antes para nós era verdadeiro absurdo. Falar com alguém embrutecido, alguém muito ignorante da realidade da vida, da realidade de que somos espíritos imortais, falar de perdão para ele é chamá-lo de covarde, o que ainda está aí nas mentes de muitas pessoas, achando que perdoar é uma atitude de covardia. E é exatamente o contrário. Quando a gente perdoa, a gente toma uma atitude verdadeiramente corajosa, porque é preciso passar por cima do nosso egoísmo, é preciso passar por cima do nosso orgulho, é preciso passar por uma série de questões que nós trazemos milenares. Como eu disse, foram inúmeras as experiências que já tivemos retrucando, retribuindo o mal com o mal. E a gente precisa de um trabalho para a gente poder fazer isso. Mas à medida que a gente amadurece, à medida que a gente avança nessa senda evolutiva espiritual, a gente vai entendendo esse processo. E nós estamos nesse caminho. Estamos vivendo um período de transição, onde nós deixaremos um mundo de expiação e de provas, onde ainda predomina o mal, para um mundo onde há uma ligeira preponderância do bem, há um equilíbrio maior, onde há mais paz aos corações, que é exatamente esse mundo de regeneração. E nesse processo, é preciso que amadureçamos para dar valor àquilo que verdadeiramente tem valor. Assim, nós vamos conquistar todos os recursos e vamos poder utilizar as ferramentas que temos à nossa disposição, como o perdão,
a nosso favor. Nós temos ali a enxada e a terra, mas nós optamos por deixar a enxada ali encostada na parede, tomando chuva, tomando sol e enferrujando. Nós temos que usar da nossa força para utilizarmos a ferramenta e fazer arar a terra, lavrar o solo, para aí jogarmos a semente. E a maturidade espiritual vai nos possibilitando isso. Então, falar de perdão é uma coisa importante, fundamental. Mas também aqui não queremos dizer que o perdão seja fácil. Eu vou perdoar, vou dormir hoje, a partir de amanhã eu começo a perdoar todo mundo. Se você tiver feito verdadeiramente uma introjeção das ideias, refletido sobre isso, e falar assim, esse é o momento, e decididamente tomar essa decisão, é muito provável que verdadeiramente você consiga transformar-se, não digo 100%, mas transformar-se muito fortemente com a decisão uma vez tomada. Mas o perdão que a doutrina espírita nos propõe, né, os amigos espirituais vão preconizar para nós, ele não é de fácil execução. Como eu disse, nós temos que nos libertar de muitas coisas. E por isso, esse perdão, o exercício do perdão, ele vai requerer vontade, vai requerer esforço contínuo, porque você vai tentar perdoar e não vai conseguir. Vai falar, às vezes, em algumas circunstâncias dentro do seu coração, o homem velho. Então você vai ter que se esforçar continuadamente, persistentemente, para extrair do seu coração, de dentro de você, o homem novo que está surgindo. Esse homem que perdoa. Esse ser que já tem uma noção mais ampla e mais clara das necessidades espirituais que nós temos. Então necessita vontade, necessita esforço persistente, continuado, reclama de nós perseverança. Como eu disse, nós vamos cair. A natureza não dá saltos. Não basta nós desejarmos implementar em nossa vida uma transformação, uma mudança qualquer, para que isso se instale em nós como se fosse um drive de computador. É necessário que nós exercitemos, para que gradativamente nós vamos mudando a nossa faixa vibratória e o nosso comportamento vai sendo cada vez mais condizente com aquilo que nós acreditamos e desejamos. Desejamos, implementamos a vontade e vamos gradativamente conquistando. Então pede de todos nós esse perdão que nós precisamos exercitar, pede tenacidade, pede esforço, vontade decidida, para que a gente possa enfrentar esse caminho, muitas vezes áspero, de enfrentarmos os nossos medos, o nosso orgulho, as nossas dificuldades, a nossa ignorância e a nossa imaturidade, para vencermos, rompermos com tudo isso e sairmos melhores. Essa é a proposta da doutrina espírita. E se a gente não perdoar, como a gente tem feito? O que nos acontece? Quais são os efeitos danosos para nós se nós continuarmos optando por não perdoar? É um direito que temos. Deus nos dá livre arbítrio. Temos liberdade para agirmos como nós bem entendermos. Deus nos permite até que nós matemos uns aos outros. Não preconiza isso. Nós sabemos que isso é uma falha grave, mas nós ainda assim temos esse direito. Né? O direito de nos mobilizarmos. Não que temos direito de tirar a vida de alguém, mas Deus nos dá essa liberdade. E essa liberdade nos dá direito de fazermos, às vezes, coisas que a gente não deveria fazer. Se tirarmos a vida de alguém, vamos nos responsabilizar por isso, ser responsabilizados, e já nessa vida, certamente, vamos começar a pagar essa dívida. Mas nós temos essa liberdade. Mas se a gente tomar a decisão de não perdoar, o que nos acontece? Podem nos acontecer inúmeras coisas. Primeiro, do ponto de vista espiritual, nós vamos estacionar. Estacionar por vários motivos. Porque o perdão faz parte do processo de aprendizado nosso. Perdão faz parte do processo de crescimento do ser. Porque a gente sempre pensa no perdão como alguém que está com aquele cetro da superioridade na mão, ofertando àqueles que lhe forem convenientes, lhe for conveniente, o perdão. Você está perdoado, você não. Você eu perdoo, você não. Não é assim que funciona. O perdão é inerente ao outro, mas a gente vai ver
é inerente a nós mesmos. Então, do ponto de vista espiritual, o não perdão nos faz estacionar, nos faz atravancarmos no caminho e não avançarmos na direção dessa felicidade que todos nós almejamos, mesmo que às vezes tomemos caminhos que nos afastem dele. Existe um livro muito interessante que chama Perdão para o Bem, Forgive for Good, do Dr. Fred Luskin, lá dos Estados Unidos. E ele, nesse livro, ele fala de algumas coisas muito interessantes sobre o perdão. Não é um livro espiritualista, é um livro científico, né? E aí ele fala assim, perdão é provado, uma prescrição provada para a saúde e a felicidade. É uma prescrição. Então, é prescrição de médico, é prescrição de psicólogo, é uma prescrição para a saúde. Não é uma questão pura e simples religiosa, né? Aí ele traz nesse livro uma coisa muito interessante, de um estudo que eles realizaram, falando do efeito de 5 minutos de raiva. Né? 5 minutos de raiva. E aí, Lisley vai poder falar de mim tranquilamente, né? Das raivas que às vezes eu me permito ainda, e o efeito que isso pode trazer para nós. Ele fez um experimento que foi o seguinte: nós temos várias imunoglobulinas, né, que o nosso sistema imunológico produz, são anticorpos, e a gente tem pelo menos 5 tipos de imunoglobulinas. Né? Uma delas é a IgA, imunoglobulina A, que ela está em quantidade razoável nas secreções do corpo humano, né, como é o caso da saliva. E ela é facilmente dosada na saliva, obviamente, porque a saliva é fácil de ser coletada. Então ele fez um experimento, né? Ele dosou essa imunoglobulina e depois a pessoa teve um processo de raiva que durou 5 minutos e parou. E aí ele mediu, foi fazendo mensurações dessa imunoglobulina, desse anticorpo, que é responsável, por exemplo, como uma primeira linha de defesa para bactérias, para fungos que aparecem, por exemplo, no nosso sistema respiratório, no nosso sistema digestivo. Quando aparece lá um coronavírus, o primeiro anticorpo que vai buscar trabalhar, lutar, vai ser a imunoglobulina A, por exemplo. Existem outras coisas envolvidas nesse processo. Mas ele foi dosando e percebeu que os níveis de imunoglobulina A ficavam praticamente sem possibilidade de serem registrados, detectados, e esse efeito durava entre 4 e 6 horas. Então imagina, 5 minutos de raiva fazia com que o sistema imunológico da pessoa já falhasse, pelo menos sob esse aspecto, que existem inúmeros aspectos a serem pesquisados, mas pelo menos sob esse aspecto, já tinha uma falha decorrente de 5 minutos de raiva. Então imagina você que foi prejudicado, que foi magoado, que foi ferido por alguém. E você alimenta aquela raiva, aquele ressentimento, aquela mágoa, aquela vontade de voar no pescoço do sujeito. E você vai alimentando não 5 minutos, mas dias, semanas, meses, anos, encarnações inteiras. Como a gente vê, né, dos espíritos vingativos que, se sentindo prejudicados, perseguem o outro, encarnações a fio, e fazem mal, o outro se sente prejudicado, persegue de novo e vira esse círculo vicioso. Então imaginemos o efeito desses 5 minutos de raiva nas nossas vidas, nos nossos corpos. Então isso já é de grande monta. E a gente, quando nutre essa raiva, nutre esse desejo de não perdoar, é porque a gente traz dentro do nosso coração mágoa, ressentimento. E tem um autor norte-americano, eu esqueci o nome dele agora, eu achava há um tempo atrás que isso era atribuído a um outro autor mais famoso, mas o importante não é o autor, é o que ele diz. Que ele diz assim, quando você guarda mágoa e ressentimento, é como se você tomasse um copo de veneno esperando que o outro morra. E é exatamente isso. Imagine a cena, quem nunca passou por uma situação dessa? Tem alguém que te prejudicou por algum motivo, ou você se sentiu prejudicado, né? Que às vezes é a sua visão, às vezes não é o fato. Mas você se sentiu prejudicado e nutre uma raiva, um rancor por aquela pessoa. Aí aquilo passou um ano, mas você vê a pessoa do outro lado da rua, seu coração dispara,
Você começa a ter suadeira, sudorese. Você começa a ficar branco. Diz assim, meu Deus, eu tenho que tomar uma iniciativa. Se tiver um boteco aberto, você entra. Se tiver uma farmácia, você entra. Se não, você atravessa a rua. A pessoa, às vezes, não está nem lembrando que você existe. Mas você está nutrindo todo esse sentimento, toda essa dificuldade, e é exatamente isso. É como se a gente tomasse um copo de veneno, esperando que o outro morra. E quando a gente não perdoa, a gente carrega um peso nas nossas costas. Por isso que nós precisamos perdoar, porque nós é que merecemos viver a vida mais leve. Quando a gente carrega uma rocha nos nossos ombros, a vida fica mais difícil, fica mais pesada. Então nós precisamos nos libertar para que a gente possa obter a paz que a gente almeja na nossa vida. É preciso que a gente deixe de lado os pesos que nós carregamos. Um dos pesos mais difíceis é o peso de não perdoar. É o peso do rancor, o peso da mágoa, o peso do ressentimento. Então a gente precisa fazer esse movimento. E aí, em que entrou o outro? Em nada. Por mais que nós precisamos amar ao próximo como a nós mesmos, fazer ao outro o que gostaríamos de que fizesse para nós, que é outra equação que a gente coloca nesse processo do perdoar. Lembremos-nos do que nos disse Jesus, mas nós estamos falando de bens para nós. Então nós merecemos, nós precisamos, e para alcançar esse estado de paz, de serenidade, necessariamente precisamos aprender a perdoar. E quando a gente fala então de perdão, a gente precisa lembrar dessas duas questões, que não é ofertar perdão apenas. Quantas vezes nós magoamos? Quantas vezes nós agredimos? Quantas vezes nós afetamos a suscetibilidade de alguém? Ferimos? Então a gente também tem que lembrar que precisamos pedir perdão. É necessário que a gente verbalize para que o outro entenda que você se arrependeu, que você não está feliz com aquela conduta. É um processo. Então a gente precisa lembrar que existe a questão do pedir e do ofertar. E existe nesse processo, existem dificuldades que a gente precisa superar, como a gente vai discutir rapidamente agora. Primeiro, então, a questão do pedir. Quantas vezes não nos é difícil pedir? Então, às vezes, a gente passa por uma circunstância tão constrangedora porque a gente cometeu um erro, cometeu uma falha, e a gente precisa pedir perdão. E a gente rodeia, pensa, ai meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso? Não encontra as palavras, não encontra um jeito, está constrangido, e às vezes opta por deixar para lá. Ah, o outro já está convivendo comigo, já esqueceu, e a gente não pede. Então a gente precisa aprender a pedir. Primeiro porque no processo de libertação, isso a gente vai enxergar nas obras básicas, em especial no livro Céu e Inferno, né, que para a gente alcançar a recuperação de uma falta, a gente superar essa falta e se transformar e se libertar dela, nós passamos por alguns passos. O primeiro passo é o arrependimento. O arrependimento é a coisa mais importante para nós. O arrependimento não é necessário para o outro que nos ofendeu. Nesse processo de perdoarmos, nós perdoarmos. O arrependimento é necessário para o outro. Se quem falta, quem comete o erro, ele tem necessidade de arrependimento. Então, quando nós faltamos, quando nós agredimos, quando nós vitimamos, nós precisamos, nesse processo, de nos arrepender. Nos arrependendo, damos o primeiro passo para que possamos nos libertar. E aí, muitas vezes, é necessário que passemos pela expiação. Mesmo que o outro nos perdoe, o perdão do outro não nos absolve. O perdão do outro liberta o outro. Mas nós estamos agarrados nas tramas da autopunição, porque nós nos ferimos. Nós ferimos as nossas consciências. Então, muitas vezes, sentimos necessidade de expiarmos a falta. Não como um castigo de Deus, mas como um fenômeno libertador.
onde temos a oportunidade de estarmos quites com as nossas consciências. A expiação vai nos fornecer isso muitas vezes. E temos exemplos de espíritos que não tinham necessidade, né, de passar pela expiação e exigiram, pediram, porque eles só assim se sentiriam verdadeiramente livres. Então, arrependimento, expiação, mas o que vai fazer a diferença, o que vai cobrir a multidão de nossos pecados é a reparação, é o amor. E se não podemos reparar com aquele a quem agredimos, vamos reparar alguém ou alguma outra pessoa em outra circunstância, mas que tem a mesma matriz, que necessita da nossa ação. Assim, por exemplo, às vezes uma pessoa que aborta e que já não tem condições, por exemplo, de ser mãe. Então ela passa, às vezes, pela dificuldade da maternidade como um processo expiatório. Ela se arrependeu, passa pela expiação de não poder ser mãe, e às vezes vai reparar não para o espírito que ela abortou, mas cuidando, por exemplo, de órfãos, se dedicando a atividades outras, reparando o mal que fez. A gente lembra disso quando Jesus fez essa proposta para Maria de Magdala. Quando na casa de Pedro, ela atravessa o lago do Genezaré e vai ter com Cristo. E Jesus, dizendo para ela das alegrias de ser mãe. E ela, entristecida, disse, mas Senhor, eu sou amaldiçoada porque meu ventre não pode gerar vida. Diante da vida desleixada do ponto de vista sexual que ela sempre manteve. E aí Jesus fala para ela, mas qual é a mãe que tem valor, tanto valor? A mãe que cuida dos próprios filhos ou aquela mãe que cuida dos filhos das outras? E ele dá essa mensagem para ela, mostrando assim que a reparação, ela não precisa necessariamente ser com aquele com quem nós ferimos, que já pode ter se libertado, pode estar em outros mundos mais avançados, não estar mais conectado conosco naquela dificuldade, naquele problema. Então, é importante nós entendermos que o processo do pedir perdão é um passo importante na nossa própria libertação. E aí a gente entra na parte do ofertar. E a gente sempre pensa na oferta do perdão àquele que nos ofende, como eu disse, do alto de um trono, né, com um ar de superioridade. Não é isso que é perdão, até porque perdão com essas características não pode ser chamado de perdão. Mas no processo de ofertar o perdão, o primeiro ser que nós precisamos lembrar que precisa do nosso perdão somos nós mesmos. É necessário nós nos perdoarmos. Necessário nós nos perdoarmos por conta das nossas dificuldades, por conta dos nossos erros, por conta do estado evolutivo, o degrau em que nos encontramos. Nós vamos tendo contato com tantas coisas elevadíssimas, como a própria doutrina espírita, a mensagem do Evangelho do Cristo, e a gente olha para a gente e fala, meu Deus, você não vale nada. Você não consegue fazer isso, feijão com arroz. E às vezes não conseguimos nos perdoar. É preciso que nós nos perdoemos para que, aceitando-nos, possamos avançar. E a gente precisa, nesse processo de perdoar, enfrentar duas grandes dificuldades. A culpa e a desculpa. A culpa, porque ela nos imobiliza. Quando você se sente culpado, você quer se autopunir. Você fica parado no tempo, esperando que você sofra, para que assim, quem sabe, você pudesse resgatar aquilo que você fez de mal. Isso é a culpa. A culpa te imobiliza. Não te faz melhor. E existe a desculpa. Quando você começa a justificar as coisas que você faz. Quando você começa a dar justificativas para aquilo que não deveria ter justificativa. Quando você consegue dar um motivo para a sua consciência. E o pior, que às vezes a gente acredita naquilo que faz, naquilo que diz, como desculpa para justificar erros tantas vezes grosseiros.
para justificar, por exemplo, o Holocausto. Muitas vezes os alemães, né, muitos que não eram pessoas más, pelo contrário, viam a justificativa que era colocada, como os judeus como causa dos problemas financeiros da Europa, da Alemanha em especial, como a raça impura, etc., etc., a importância da raça superior alemã, ariana e assim sucessivamente, usando desculpas até pseudocientíficas para isso. Então a gente precisa enfrentar a culpa, mas precisamos enfrentar de frente a desculpa. E nos responsabilizando pelos atos, aceitando nossa posição, nossa postura, nosso momento, nossa circunstância, nosso nível evolutivo, e entendendo que precisamos de ajuda quando precisamos e que precisamos dar tempo para que a gente possa se superar. O que não significa que vamos, com isso, ter a desculpa de permanecer no erro, de permanecer nas mesmas falhas. Mas isso é uma questão importante. E como a gente busca isso? Entendendo, aceitando-nos, entendendo que estamos numa caminhada evolutiva, entendendo que somos seres imperfeitos, que estamos avançando, aceitando o degrau evolutivo em que nós nos encontramos, olhando para cima para a gente ver o quanto precisamos caminhar, mas também olhando para baixo, para vermos o tanto que nós já caminhamos, para que assim a gente possa também se mobilizar. E trazendo a responsabilidade, nem culpa nem desculpa, mas responsabilidade, para que a gente então possa agir na direção adequada com a nossa força, com o nosso foco. Outra questão é, aí sim, lembrarmos do nosso próximo. Convivemos com as pessoas e somos pessoas ignorantes, em débito com as leis divinas, senão não habitaríamos um mundo de provas e expiação. Então, é natural que nesse encontro, nesses processos de convivência, hajam encontros e desencontros. Haja amor, mas haja também agressões inerentes à nossa condição ainda animalizada. Então, falar do próximo, precisamos falar dos próximos mais próximos em primeiro lugar. Temos os nossos familiares, nossos amigos. E nesse processo, temos também dificuldades a superar. Já falei da culpa, já falei da desculpa. Está aí do mesmo jeito. Não é para colocar culpa, mas também não é para dar desculpa. É para entendermos o processo em que estamos envolvidos, lembrando em especial de vínculos do passado. É no cadinho da família que Deus reúne muitas vezes espíritos em débitos, para que os laços de desafeto, os nós, se transformem em laços de amor, pela convivência, pela necessidade de diuturnamente estarem juntos, superando os desafios, as dificuldades e as desavenças do passado. Isso tudo traz sérias dificuldades nesse processo do ofertar e dar, de receber o perdão daqueles que convivem conosco. Como a gente vai fazer para trabalhar essas dificuldades dentro do lar e com os amigos? Trabalhando a compreensão. É preciso compreender o outro, que às vezes não quis nos magoar. E a gente tem essa dificuldade. Fazer um esforço para que a gente consiga alcançar êxito nesse processo de se perdoar, para que a gente viva em paz, que a gente viva com equilíbrio. E lembrar que se eu hoje ofereço perdão, amanhã ou daqui 2 minutos, ontem, fui eu que precisei. E vou continuar precisando, porque ofertar perdão sincero não nos transforma em anjos. Estamos todos nesse processo. Então, exercitar o esforço, a vontade e, principalmente, a afetividade. Porque com amor, com carinho, com ternura, é mais fácil a gente levar as coisas, principalmente quando há dificuldades de convivência, quando há problemas, quando há mágoas, lembrando desses vínculos que trazemos do passado. Então, a afetividade pode ser o tempero necessário para conduzir os esforços e as vontades na mesma direção. E aí a gente precisa falar do perdão para o outro que a gente não conhece direito, para os estranhos, né? Porque também é o nosso próximo. E quando a gente fala de perdão, a gente quase que lembra quase só deles, né? Olha dos familiares, vai lembrar do marido, vai lembrar da esposa, às vezes vai lembrar dos pais, mas a gente tem que lembrar que nesse processo existem muitas pessoas.
né? E as dificuldades que a gente tem para superar nesse processo são muitas. Orgulho e egoísmo são dois principais. Eu me acho, sou melhor, por que eu vou ofertar perdão para ele? Ele não. Agora se vira para lá, não quero nem ver ele nem pintado de ouro. Eu vou te perdoar, mas desapareça da minha frente. Vou te perdoar, mas eu não quero te ver nunca mais. Então isso não é perdão, né? Então, trabalhar o orgulho, o egoísmo, nesse mundo em que vivemos centrados em nós mesmos, é uma grande dificuldade para a gente superar. A indiferença é um outro grande problema, mais grave do que o ódio. Porque o ódio é o amor adoecido. A indiferença é quase que a ausência de sentimento. Então, quando a gente é indiferente com o outro, isso não vai dar, nós não dá a menor importância. Nunca vai haver sinceridade na nossa relação, né? Trabalhar os problemas da inimizade, que podem inclusive ser frutos de outras existências, mas comumente são frutos das escolhas que nós fazemos agora, de problemas que levamos com relação ao time de futebol, ao partido político, às questões religiosas. Olha que coisa incrível. E a gente vai alimentando dissensões, vai alimentando inimizade, que é uma grande dificuldade para a gente superar nesse processo na relação com as pessoas mais distantes, né? E a gente também precisa se desvincular da ideia do amor como aquele sentimento. Sentimento que a gente pode devotar a familiares, a amigos, mas que a gente nem sempre pode, consegue ou deve devotar às pessoas que estão distantes, que nos perseguem, por exemplo. Então, entender que a gente pode amar sem gostar. A gente pode ter atitudes de amor, não retribuindo mal, né, com mal, mas com bem, orando, desejando sinceramente que o bem aconteça, ficando feliz, se sentindo em paz porque o outro acertou na loteria, está feliz, que é uma grande dificuldade. Mas isso são atitudes. Eu posso perfeitamente, nesse estado evolutivo que ainda me encontro, muito mais perto do macaco do que do anjo, de amar alguém sem gostar dele. Isso é uma descoberta para que a gente tenha atitudes de amor. Para que um dia a gente consiga fazer como Jesus. Amemos. Simplesmente amemos. Sem condicionamentos. Sem subterfúgios. Sem escapes. Com todas as características que essa palavra amor tem. Mas nesse momento, é possível a gente amar como uma atitude, sem que a gente traga o sentimento do abraço, do acolhimento, do colo. É isso que Jesus disse. Amai os vossos inimigos. Não é para a gente amar e sair junto, dando de braço dado. É um outro tipo de amor. É uma atitude amorosa. Vamos buscar isso como? Compreendendo esse processo, trabalhando a tolerância com o outro que tem direito de ser diferente, evangelizando os nossos corações, trazendo o evangelho para as nossas vidas. As lições imortais que Jesus nos trouxe. Faça para o outro o que gostaria que o outro te fizesse. Ama. Busca o perdão. Com a medida que medirdes, será medidos. Ame vossos inimigos. Nós temos a receita. E a gente trazer, então, o amor como comportamento. Sempre como comportamento. Porque assim nós vamos conseguir transformar as nossas atitudes e o sentimento vai de roldão. À medida que o tempo passa, nós vamos transformando, como a Lili fez com a sua sogra. Trabalhou o comportamento, que num primeiro momento foi com exigência e esforço. Mas aí o sentimento brotou. E a gente pode fazer isso. Que demoremos milênios, que demoremos várias encarnações. Mas esse é um papel decisivo nessa nossa caminhada. E a gente, para finalizar, gostaria de lembrar o que está escrito no capítulo 10 do livro Boa Nova, intitulada O Perdão. Nesse capítulo nos narra Irmão X, Humberto de Campos, que é um livro belíssimo, 30 capítulos preciosos. Mas nesse capítulo do perdão, ele começa dizendo que os discípulos e Jesus estavam indo para Nazaré, onde Jesus ia fazer uma explanação. Mas lá encontraram várias pessoas que eram contra ele, que o xingavam, que o acusavam de um traidor de Moisés, uns que eram até adorador do diabo. E Jesus, percebendo esse clima, uns discípulos haviam ido à frente, começaram a batalha, uns quase que iam às vias de fato, Filipe, Pedro, todos indignados, Mateus, que era o Levi. E aí Jesus, no meio da cabeça, não vamos mais,
vamos retornar. E os discípulos não acreditaram, mas Jesus, mestre, nós temos que ir lá, tem que mostrar o seu valor, tem que mostrar que a sua opinião, que as suas mensagens, as suas lições são mais preciosas. Mas Jesus falou assim que não, era hora de voltar. E aí, passado alguns dias, eles estavam conversando sobre esse assunto. E Jesus falando que quando a gente se envolve na discussão, a gente tem uma grande chance de perder a vitória da compreensão, a vitória do amor. Não é perder a disputa, porque eu não preciso estar certo ou errado. E aí Filipe fala, mas Jesus, muitos falavam mal de vós, a maioria. E aí Jesus fala com aquela serenidade que lhe era peculiar, mas Filipe, será que não é muita pretensão nossa? Muita vaidade, queremos ter o nosso nome em bom, com uma ideia boa, que todos façam uma ideia boa de nós? Será que não é uma questão de nosso orgulho? Será que nós vamos agradar a todos? E aí ele foi trabalhando sobre isso. Até que chegou um momento nessa conversa que Pedro faz aquela pergunta, a pergunta célebre: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu devo lhe perdoar? Seria até 7 vezes? 7 como um número que para o judeu já significava muito. E Jesus disse, não vos digo 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Mostrando para nós que o perdão é para o cristão, e em especial para o espírita, que cristão e espírita nada mais é do que a mesma coisa, deve ser a bandeira a gente seguir, para que a gente possa implementar em nossas vidas o caminho que nos leva a essa felicidade. Quantas vezes vamos perdoar? 70 vezes 7. Quantas vezes precisaremos ser perdoados? 7 milhões vezes 7 vezes. E Deus nunca haverá de virar as costas contra nós. Sempre nos ofertando o perdão da nova chance, o perdão da nova oportunidade, o perdão de começar de novo, de fazer de novo uma história diferente. E aí a gente vai dizer que perdão traz paz, tanto para quem perdoa e também para quem é perdoado, desde que o perdoado transforme-se, arrependa-se, mude e alinhe-se com a vontade de Deus, alinhe-se com as leis divinas que estão verdadeiramente dentro dos nossos corações. Então, era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Sei que às vezes a gente vai se delongando, né? Eu tenho essa característica. Se deixar, a gente conversa aqui até meia-noite. Mas que a gente possa trazer, gente, perdão para as nossas vidas. Porque perdoando, nós seremos mais felizes. Perdoando, nós teremos paz. Que Jesus abençoe a cada um de nós, hoje e sempre. Libera seu áudio aí, Elise. Verei. Então, queremos agradecer, né, André, por essas palavras, por essas reflexões, por nos lembrar da importância da gente conceder as ofensas, né, o perdão das ofensas que sofremos, mas também nos perdoar, entender que nós estamos nessa caminhada e que o erro, ele faz parte, né? E que Deus já perdoou. E é muito importante. E, assim, o que eu só gostaria de fazer mais uma lembrança pessoal, assim, porque é muito lindo a gente ver, refletir e relembrar dessa importância, faz parte, mas se a gente não fizer um movimento prático para isso, não tem um porquê, né? Então, a gente precisa entrar em ação. Então, se existe no nosso coração, né, nesse momento, algum pedido, um chamado de alguma pessoa que a gente precise fazer algum movimento, que seja em oração, para poder começar a romper esse fluido energético que nos une às pessoas que a gente não perdoa,
A gente faça, comece a fazer hoje, né? Buscar isso dentro de nós. Se isso é conosco, então vamos começar a pensar de uma forma, porque Deus já perdoou. Então a gente precisa, porque a culpa também, como o André falou, não leva a lugar nenhum. Então, durante aproveita agora, né, que já está noitinho, nós vamos dormir. Durante o desprendimento do sono é um horário maravilhoso, orar, colocar intenção nisso. A Deus que se a gente está com essa dificuldade, que Ele nos mostre o caminho. E aí, durante o desprendimento do sono, como Santo Agostinho falava, é o momento que a gente aproveita, as nossas defesas mentais, elas se apaziguam, né? E a nossa alma fica mais livre para a gente receber esse apoio, essas orientações, trabalhar energeticamente, se coloca em condição da espiritualidade para romper energeticamente esses vínculos que nos unem às outras pessoas, pela raiva, pela mágoa e pelo ressentimento. Porque quando a gente tem esse sentimento em nosso coração, isso energeticamente existe tramas que nos ligam. Então, esses rompimentos energéticos, psíquicos e emocionais, eles têm que acontecer. Então, vamos fazer o primeiro movimento. Se coloque pelo menos em condição. Se você não pode. Se você já está em condição de aceitar, manda uma mensagem, comece a fazer um primeiro passo discreto, porque isso é importante. As reflexões, elas são importantes, a lembrança é importante, mas agir é primordial, senão sem isso nada acontece. Se o movimento não vier de você, nem para o seu auto-perdão e nem para perdoar o outro, não vai funcionar, né? Então, agradecer a André por isso. E, assim, eu tinha falado com o pessoal sobre a questão das perguntas, nós vamos abrir para algumas perguntas. Acho que é o meu que está baixo, né, Leilane? É? Ah, é que eu tirei um fone aqui, estava carregando. Melhorou, Leilane? Eu estou falando baixo. Melhor, mais ou menos? Ah, é porque eu diminuí do meu computador, porque a música de André estava alta. Tá ouvindo agora melhor? Ou não? Então não sei o que é. Deixa eu aumentar aqui mais. Olá. Ok. Então, agradecer a todo mundo assim, como nós terminamos toda a reunião, começamos e terminamos com uma prece, pedir a André para poder fazer, né, essa gentileza de agradecer a Jesus pela essa oportunidade de estarmos aqui hoje. E juntos, trocando essas energias, pensando numa vibração única, né? E trabalhando um propósito, que isso é muito importante. Posso fazer a prece para a gente, André? Senhor Jesus, mestre e companheiro de todas as horas, nossos espíritos amigos e familiares, anjos de guarda, que nos acompanham nessa caminhada. Aqui estamos, agradecidos mais uma vez por essa oportunidade, pela presença dos companheiros a nos assessorarem, a nos guiarem, e essa possibilidade ímpar de nos reunirmos virtualmente, para que conversemos acerca das tuas lições, Senhor. Agradecemos pela luz do teu evangelho, que traz verdadeiramente um foco, um farol a nos guiar na senda na terra. E que possamos nessa noite, refletindo sobre a importância do perdão, Senhor, implementarmos essa atitude de uma vez definitiva em nossas vidas. Ajuda-nos assim, Senhor, a entendermos a necessidade de rogarmos o perdão quando estivermos equivocados, mas de ofertarmos com um coração desprovido de rancores aqueles que também cometem falhas conosco. Porque estamos todos no mesmo barco, na mesma caminhada, rumo à perfeição, rumo a Ti, rumo ao Pai. Assim, auxilia-nos nesse processo, para que extraiamos de dentro de nós um pouco do anjo que Tu percebes e que nós ainda não somos. Que a Tua paz, o Teu amor, envolva todos nós, a cada família aqui representada, aos companheiros nossos que gostariam de estar presentes, que sejam todos envolvidos, abençoados, em especial, Senhor, aqueles que estão vivendo as dificuldades do isolamento, das doenças, da Covid. Que nós, enquanto humanidade, possamos aprender as lições que nos são ofertadas com essa dificuldade que atravessamos, para que todos saiamos disso melhores do que agora estamos. Que a tua paz, o teu amor,
e seja em nossos corações, em nossas mentes, não só hoje, mas em todos os dias de nossas vidas, Senhor. Que assim seja. Assim seja.